Gorgosaurus, que significa lagarto feroz, foi um gênero de dinossauro terópode tiranossauridio que viveu durante o Cretáceo Superior, estágio campaniano, entre 76,6 e 75,1 milhões de anos. Restos fósseis foram encontrados na província canadense de Alberta e no estado estadunidense de Montana. Os paleontólogos reconhecem apenas a espécie tipo, Gorgosaurus libratus, embora outras espécies tenham sido erroneamente referidas ao gênero. 2. Gorgosaurus. Intervalo temporal, Cretáceo Superior. Campaniano, 76,6 a 75,1 Preosdikipkipigm. Montagem esquelética, Museu Real Tyrrell de Paleontologia. Classificação científica e reino. Animalia. Filo. Chordata. Classe. Reptilia. Clado. Dinossauria. Clado. Saurischia. Clado. Teropoda. Superfamília. Tiranosauroidea. Clado. Eutiranosauria. Família. Tyrannosauridae. Subfamília. Albertosaurinae. Gênero. Gorgosaurus. Lamb, 1914. Espécie tipo. Gorgosaurus libratus. Lamb, 1914. Sinônimos. Lista. Como a maioria dos tiranossaurídeos conhecidos, Gorgosaurus era um grande predador bípede, medindo 8 a 9 metros de comprimento e 2 a 3 toneladas de massa corporal. Dezenas de dentes grandes e afiados alinhavam suas mandíbulas, enquanto seus membros anteriores de 2 dedos eram comparativamente pequenos. Gorgosaurus estava mais intimamente relacionado com o Albertosaurus, e mais distantemente relacionado com o maior tiranossauro. Gorgosaurus e Albertosaurus são extremamente semelhantes, distinguindo-se principalmente por diferenças sutis nos dentes e ossos do crânio. Alguns especialistas consideram G. libratus uma espécie de Albertosaurus. Isso faria de Gorgosaurus um sinônimo júnior desse gênero. Gorgosaurus vivia em um ambiente exuberante de planície aluvial à beira de um mar interior. Era um predador de ponta, atacando abundantes ceratopsídeos e hadrossauros. Em algumas áreas, o Gorgosaurus coes de Gorgosaurus, a tíbia era mais longa que o fêmur, uma proporção típica de animais de corrida rápida. 9. Os dois ossos tinham o mesmo comprimento nos espécimes maiores. 6. A cauda longa e pesada servia de contrapeso para a cabeça e o tronco e colocava o centro de gravidade sobre os quadris. 7. Em 2001, o paleontólogo Phil Currie relatou impressões de pele do espécime holótipo de G. libratus. Ele originalmente relatou que a pele era essencialmente lisa e sem as escamas encontradas em outros dinossauros, semelhante à pele secundariamente sem penas encontrada em grandes pássaros modernos. 26. Escamas de algum tipo estavam presentes neste espécime, mas elas estão amplamente dispersas umas das outras e são muito pequenas. Outras manchas de pele isolada do Gorgosaurus mostram escamas mais densas e maiores, embora ainda relativamente finas, menores que as escamas dos hadrossaurídeos e aproximadamente tão finas quanto as de um monstro de Gila. 27. Nenhuma dessas amostras foi associada a nenhum osso específico ou área corporal específica. 27. Em Enciclopedia of Dinosaurs, Kenneth Carpenter apontou que vestígios de impressões de pele da cauda do Gorgosaurus mostravam pequenas escamas arredondadas ou hexagonais semelhantes. 28. Classificação. Editar. Gorgosaurus é classificado na subfamília de terópodes Albertosaurinae dentro da família Tyrannosauridae. Está mais intimamente relacionado com o Albertosaurus ligeiramente mais jovem. 8. Estes são os dois únicos gêneros de albertosaurinos definidos que foram descritos, embora outras espécies não descritas possam existir. 8.
Apalachiosaurus foi descrito como um tiranossauro basal fora Tyrannosauridae. 29, embora paleontólogo americano Thomas Oates publicou uma análise filogenética em 2004 que indicou que este era um albertosaurino. 7. Trabalhos mais recentes e inéditos de Oates concordam com a avaliação original. 30. Todos os outros gêneros de tiranossauros, incluindo Daspletosaurus, Tarbosaurus e Tyrannosaurus, são classificados na subfamília Tyrannosaurinae. Em comparação com os tiranossauros, os albertosaurinos tinham constituição esbelta, com crânios proporcionalmente menores e inferiores e ossos mais longos da parte inferior da perna, tíbia, e pés, metatarsos e falanges. 25, 31. As estreitas semelhanças entre Gorgosaurus libratus e Albertosaurus sarcópagus levaram muitos especialistas a combiná-los em um gênero ao longo dos anos. O Albertosaurus foi nomeado primeiro, portanto, por convenção, ele tem prioridade sobre o nome Gorgosaurus, que às vezes é considerado seu sinônimo júnior. William Diller Mattheu e Barnum Brown duvidaram da distinção dos dois gêneros já em 1922. 12. Gorgosaurus libratus foi formalmente transferido para Albertosaurus, como Albertosaurus libratus, por Daly Russell em 1970. 9. E muitos autores subsequentes seguiram seu exemplo. 29, 32. A combinação dos dois expande muito a distribuição geográfica e cronológica do gênero Albertosaurus. Outros especialistas mantêm os dois gêneros separados. 7. O paleontólogo canadense Philip J. Currie afirma que existem tantas diferenças anatômicas entre o Albertosaurus e o Gorgosaurus quanto entre o Daspletosaurus e o Tyrannosaurus, que quase sempre são mantidos separados. Ele também observa que tiranossaurídeos não descritos descobertos no Alasca, Novo México e em outros lugares da América do Norte podem ajudar a esclarecer a situação. 8. Gregory S. Paul sugeriu que o Gorgosaurus libratus é ancestral do Albertosaurus sarcópagus. 33. Restauração esquelética de um Gorgosaurus. O cladograma abaixo de Brusati e K. 2016. Mostra uma análise filogenética de Tyrannosauridae mostrando a posição de Gorgosaurus na subfamília Albertosaurinae. 34. Tyrannosauridae Albertosaurinae Gorgosaurus Albertosaurus Tyrannosaurinae Alioraminic Anzosaurus Alioramus remotus Alioramus Altainanoxaurus Teratoponeus Litronax Daspletosaurus Torosus Daspletosaurus ornerizus Shen Tyrannus Tarbosaurus Tyrannosaurus Paleobiologia desse dedo foi descrita como muito pequena e amorfa. As três patologias podem ter sido recebidas em um único encontro com outro dinossauro. 45. Outro espécime catalogado como TMP 94.12.602 apresenta múltiplas patologias. Uma fratura longitudinal de 10 cm está presente no meio da diáfise da fíbula direita. Múltiplas costelas apresentavam fraturas consolidadas e o espécime apresentava uma lesão da gastralha. Marcas de uma mordida recebida no rosto estavam presentes e mostraram evidências de que as feridas estavam cicatrizando antes da morte do animal. 45. Espécime subadulto TMP 91.36.500 em pose de morte, Museu Real Tyrrell de Paleontologia. TMP 91.36.500 é outro Gorgosaurus com lesões por mordida no rosto preservadas, mas também com uma fratura completamente curada na fíbula direita. Também estava presente uma fratura consolidada no dentário que os autores que descreveram o espécime chamaram de uma hiperostose semelhante a um cogumelo da falange do pedal direito. Ralph Molnar especulou que este pode ser o mesmo tipo de patologia que afeta um ornitomimídeo não identificado descoberto com um crescimento semelhante em forma de cogumelo no osso do dedo do pé. TMP 91.36.500 também é preservado em uma pose de morte característica. 46. Outro espécime apresenta uma fratura mal cicatrizada da fíbula direita, que deixou um grande calo no osso.
Em um estudo de 2001 conduzido por Bruce Rothschild e outros paleontólogos, 54 ossos do pé referentes ao Gorgosaurus foram examinados em busca de sinais de fratura por estresse, mas nenhum foi encontrado. 47. Park, o Gorgosaurus viveu ao lado de uma espécie mais rara de tiranossaurídeo, o Daspletosaurus. Este é um dos poucos exemplos de coexistência de dois gêneros de tiranossauros. Predadores de tamanho semelhante nas guildas de predadores modernos são separados em diferentes nichos ecológicos por diferenças anatômicas, comportamentais ou geográficas que limitam a competição. A diferenciação de nicho entre os tiranossaurídeos do Dinosaur Park não é bem compreendida. 55. Em 1970, Dali Rousseau levantou a hipótese de que o Gorgosaurus mais comum caçava ativamente os velozes hadrossaurídeos, enquanto os ceratopsianos, dinossauros com chifres, e anquilossauros, fortemente blindados, mais raros e problemáticos, foram deixados para o Daspletosaurus, de constituição mais robusta. 9. No entanto, um espécime de Daspletosaurus OTM-200, da contemporânea formação Tool Medicine de Montana, preserva os restos digeridos de um hadrossauro juvenil em sua região intestinal. 56. E outro leito ósseo contém os restos de 3 Daspletosaurus junto com os restos de pelo menos 5 hadrossauros. 42. Ao contrário de alguns outros grupos de dinossauros, nenhum dos gêneros era mais comum em altitudes mais altas ou mais baixas do que o outro. 55. No entanto, o Gorgosaurus parece mais comum em formações do norte, como o Dinosaur Park, com espécies de Daspletosaurus sendo mais abundantes ao sul. O mesmo padrão é visto em outros grupos de dinossauros. Os ceratopsianos casmossaurinos e os hadrossauros saurolofinos também são mais comuns na formação Tool Medicine de Montana e no sudoeste da América do Norte durante o Campaniano, enquanto os centrosaurinos e lambeusaurinos dominam nas latitudes norte. Oates sugeriu que este padrão indica preferências ecológicas compartilhadas entre tiranossauros, chasmossauros e saurolofinos. No final do estágio maastrichtiano posterior, tiranossaurídeos como o próprio Tyrannosaurus rex, saurolofinos como Edmontosaurus e Critosaurus e chasmossauros como Triceratops e Torosaurus estavam espalhados por todo o oeste da América do Norte, enquanto os lambeossauros eram raros, consistindo em algumas espécies como Ipacrosaurus, tendo os albertossaurinos e centrosaurinos sido extintos. 7. No entanto, no caso dos centrosaurinos, pelo menos um gênero ainda prosperou na Ásia, o Sinoceratops. 57. Embora restos de albertossauros tenham sido encontrados na formação Eucreic, é mais provável que sejam restos indeterminados pertencentes a uma espécie de Tyrannosaurus. 58. Notas. Este artigo foi inicialmente traduzido, total ou parcialmente, do artigo da Wikipédia em inglês cujo título é Gorgosaurus, especificamente desta versão.